Eu volto com a Tainá Farfan, que estava falando para a gente sobre a reunião do Lula com os militares, essa tensão que a gente tem acompanhado nos últimos dias. Continue, por favor, Tainá. Sim, Felipe, eu estava trazendo para vocês essa reunião que aconteceu entre Lula, os comandantes das Forças Armadas, o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, além de 5 empresários, entre eles o presidente da Fiesp, Josué Gomes. José Múcio chegou a conversar com a imprensa depois desse encontro, ele que já tem um perfil mais apaziguador realmente, ele disse que Lula quer sim retomar a confiança nas Forças Armadas, nos militares, afirmou ainda que essa reunião estava prevista para o fim de janeiro, início de fevereiro, mas que diante dos acontecimentos e dos atos antidemocráticos do último dia 8 de janeiro, esse encontro acabou sendo adiantado. Também tem como pano de fundo, né, o que a gente trouxe no início da nossa fala, um pouquinho antes do que a gente trouxe da fala de Lula, que tem no pano de fundo a esteira desse esforço de tentar distensionar essa relação entre Lula e os militares. José Múcio ainda disse que não acredita que as Forças Armadas têm algum tipo de envolvimento direto nesses atos e afirmou que as investigações estão em curso e que quem for identificado será sim responsabilizado no tempo certo. Afirmou ainda que isso passa por um processo de despolitização das Forças Armadas. Mais um ponto que ele foi questionado é sobre a tensão entre Lula e os militares. Ele disse que já está na hora de virar essa página. Outro assunto que foi pauta, né, desse encontro, que eles disseram que foi a pauta principal, inclusive, desse encontro e que justifica, inclusive, a presença desses 5 empresários, também o presidente da Fiesp, foi investimentos e propostas na área da defesa. O orçamento do Ministério da Defesa é muito enxuto, assim como outras pastas aqui da esplanada dos ministérios, e há um esforço para conseguir fazer parcerias público-privadas e investimentos em curto prazo. Então, isso também foi discutido internamente nessa reunião. Os comandantes apresentaram, cada um deles, as suas propostas, as suas demandas, mas José Múcio não deu mais detalhes sobre quais podem ser essas parcerias e esses investimentos em curto prazo. É isso, Felipe. Volto com você no estúdio. Obrigado, Tainá. E logo depois da reunião, o ministro da Defesa falou com a imprensa. José Múcio Monteiro disse que, para ele, não houve envolvimento direto das Forças Armadas nos atos violentos. Mas Múcio reforçou que participações individuais vão ser investigadas. Vamos ver esse trecho. Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. Evidentemente que no calor da emoção a gente precisa ter cuidado para que esse julgamento, essas acusações sejam justas, para que as penas sejam justas. Mas tudo será providenciado em seu tempo. Aí a declaração do Múcio, ministro da Defesa. Vamos ao debate. Eu começo por você, Raquel Landim. A gente sabe que houve militares envolvidos em certos atos bolsonaristas, individualmente, mas a cúpula militar não partiu para um golpe de Estado. Isso é fato, senão talvez estivéssemos vivendo hoje uma situação posterior a um golpe de Estado. Nessa reunião foi debatido investimento ali para a defesa, investimento, portanto, para as Forças Armadas. Será que com punição vinda de cima para militares atuantes em atos políticos que eventualmente tenham infringido regras militares ou até envolvimento direto nos atos violentos, e investimento por parte do governo, se chega a uma acomodação geral de interesses e um apaziguamento? É o que está se tentando, né, Felipe? Buscar a tal da agenda positiva. Tanto que a versão oficial é de que nem se tratou dos atos golpistas na reunião, que ficou nesse debate sobre como fazer investimentos nas Forças Armadas durante o encontro. Teve até a participação do Luciano Coutinho, que foi presidente do BNDES, né? E ali de vários empresários, enfim, isso foi a versão oficial. Conversando com pessoas que tiveram na reunião, o relato que eu obtive é que no final do encontro o presidente Lula dá o recado. Ele volta a reforçar diante ali dos comandantes das Forças Armadas que tudo será investigado, que quem tiver que ser punido vai ser punido, mas faz esse gesto de que quer virar a página. Falando, olha, nós vamos investigar tudo, nós vamos punir quem tiver que punir e depois nós vamos investir no Brasil. Então, é esse o discurso que o Lula quer adotar, né? E um pouco de um certo morde-a-sopra. O discurso do ministro Múcio em público, e eu acho que ele acerta ali quando ele diz que
é isso, se as Forças Armadas estivessem envolvidas como instituição, teríamos um golpe de Estado, não tivemos. O que se houve dentro das Forças Armadas é essa tentativa da responsabilização individual, que a Polícia Federal, que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, os investigadores encontrem os responsáveis, sejam eles coronéis, generais, os militares que estiverem envolvidos, e a expressão que eu ouvi, nos entregue essas pessoas, que aí nós daremos a punição cabível. E aí vai caber muito a atenção da sociedade, porque a gente sabe que nos tribunais militares, às vezes, as punições aos militares não são o que deveriam ser. Então, acho que vai ser todo um processo aí que a gente vai ter que acompanhar. Você isolar a instituição Forças Armadas e buscar punir os agentes, as pessoas, os indivíduos que praticaram o golpismo, está muito correto. E aí a gente vai ter que acompanhar como que vai ser feita a punição dessas pessoas. Se aí os militares vão realmente punir os seus. Obrigado, Raquel. Camila, seja bem-vindo aqui ao Arena, fique à vontade, aqui pode falar na hora que quiser, pode interromper os outros também. É claro que a gente faz aqui um debate mais ou menos organizado, mas sempre civilizado e qualificado. O general da ativa, Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde no governo Bolsonaro, ele esteve envolvido em atos políticos no Rio de Janeiro, foi uma grande polêmica, um grande escândalo naquela ocasião, e ele não foi punido. E parte ali daquele processo ficou sob sigilo, que foi determinado ali durante o governo Bolsonaro, pelo Exército, e isso abriu um precedente para essa desconfiança que está rolando agora. As Forças Armadas vão punir, e se punir, não estariam sendo incoerentes também por não terem punido o Pazuello lá atrás? Com certeza, Felipe, vão estar sendo incoerentes, e eu acho que, na verdade, a gente tem um problema que ele é muito mais profundo, que você tocou agora, que é o envolvimento das Forças Armadas com a política, que precede, inclusive, o governo Bolsonaro. A gente sabe que, para democracias consolidadas, isso é uma coisa que está completamente fora, é desarmônico. Assim, A gente espera que as Forças Armadas, na verdade, não se envolvam com política. E o problema é que isso gera uma cultura dentro da própria instituição, no sentido de que agora as pessoas esperam que elas vão, ter algum tipo de participação no governo e que não faz sentido mais, entende? Então, eu acho que essa transformação que a gente vai ter que buscar como sociedade a médio e longo prazo. O ex-presidente Jair Bolsonaro nomeou muitos militares para o governo dele, foram centenas, isso foi objeto de crítica muitas vezes. Você acredita que não deveria ter sido assim? Exatamente. Acredito que não deveria ter sido assim. E mais, eu acho que hoje as Forças Armadas, na verdade, elas precisam enfrentar uma reforma necessária. Uma série de especialistas no tema falam muito sobre isso, sobre inclusive o tipo de formação que eles têm hoje na academia militar, enfim. Precisa de uma série de transformações que façam com que as Forças Armadas elas sejam de fato subordinadas à democracia, ao comando dos civis, que, na verdade, que percam a autonomia que elas vinham desfrutando já há muito tempo na política brasileira. Obrigado, Camila. Paulo Cruz, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Arena. Como é que você está vendo essa tensão entre Lula e os militares? O Lula chegou a dar umas declarações que, obviamente, repercutiram mal ali entre generais, que acreditaram que ele estava queimando pontes, já que a cúpula das Forças Armadas não aderiu ao golpe. Agora, por outro lado, você tem ali militares da reserva que apareceram em determinadas imagens, em acampamentos. Teve um caso até de um que estava xingando outros militares por não agir da maneira como ele gostaria, e começam a pipocar aí outras histórias também, mas casos individuais que não envolvem diretamente a cúpula. Agora, se tem essa questão da complacência da cúpula com esses casos. Bom, boa noite, Felipe, boa noite, Raquel, Camila, Boris e a quem nos assiste. Bom, eu iria mais ou menos na linha que a Camila foi, porque assim, o envolvimento dos militares com a política no Brasil é uma coisa que precede quase o nascimento do Brasil. Eles sempre gostaram de se envolver, eles foram responsáveis pelo fatídico 15 de novembro, tomaram o poder, e aí eu acho que desde lá
eles nunca mais se apartaram da política. Ora eles se envolveram um pouco mais, ora se envolveram um pouco menos, estiveram diretamente ligados ao 64. Então, quer dizer, eles sempre estiveram envolvidos na política. Então, aquele discurso de que os militares não devem se envolver na política, e que é um discurso absolutamente correto nas democracias, no Brasil nunca funcionou, né? Agora, assim, a cúpula não participou dos atos, mas a gente não se esqueceu ainda da nota publicada pelos comandantes das Forças Armadas, né, às instituições e ao povo brasileiro, um pouco antes das eleições. Então, assim, se as Forças Armadas, enquanto instituição, não participaram, não dá para você pegar o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, assim, como instituição e culpá-los. Agora, a gente também não pode tergiversar que a altíssima cúpula dos militares esteve envolvida, se não diretamente com a tentativa de golpe que a gente sofreu, mas com pelo menos o discurso, né? O discurso antidemocrático disfarçado, porque os militares sempre se valeram daquela ideia de que no Brasil eles gozam da mais alta popularidade e tal. Eles sempre falaram, porque todo mundo gosta da gente. E o Bolsonaro se valeu disso, inclusive para nomear muitos militares para o governo dele, se valendo dessa credibilidade que as Forças Armadas teriam no Brasil. Então, quer dizer, tudo isso está muito embolado. Eu acho que é uma cultura que existe no Brasil. Então, tem um problema, de novo, vou voltar naquele, puxando a sardinha para minha brasa como professor, né? Eu acho que a gente tem um problema de educação. A gente tem que educar o brasileiro para a democracia. A gente tem que educar o brasileiro para uma democracia sadia, em que a população entenda o jogo, em que as instituições entendam o jogo igualmente e que a população seja educada o suficiente para, inclusive, cobrar suas instituições do seu envolvimento devido ou indevido dentro do debate democrático. Então, é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar e enfrentar com muita firmeza para os próximos anos. Só registrando as datas, você citou 15 de novembro, você está falando de 15 de novembro de 1889, Exatamente. A proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca. Aliás, o Lula, no discurso para os sindicalistas, ele acabou sendo ironizado nas redes sociais porque ele meio que atribuiu ali ao Floriano Peixoto essa proclamação. E depois você citou em 1964 ali o golpe militar que resultou numa ditadura de 2 décadas aqui no Brasil. Boris Casoy está com a gente hoje, seja bem-vindo mais uma vez no Arena. Como é que você vê essa tensão entre o governo Lula e os militares na esteira dos atos golpistas de 8 de janeiro? Boris, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Eu acho que a inoculação do vírus da política, que já existia e foi reforçado no governo Bolsonaro, me surpreendeu. Foi muito mais volumosa essa inoculação do que muita gente imaginava. Então, paira ainda dentro da corporação essa suposta elevação que Bolsonaro deu, especialmente individualmente e coletivamente à corporação, e, surpreendentemente para mim, ele assumiu uma espécie de liderança, embora seja capitão, mas presidente da República, uma liderança da qual os militares tinham saudade. Deu um espaço gigantesco a eles, e a corporação como um todo, claro que há dissensões, reage positivamente. Hoje eu vi uma afirmação que eu concordo de alguém aqui na CNN, dizendo o seguinte: o 8 de janeiro ainda não terminou. E o fato é esse: nestes dias, nestas horas, com todas as falhas, com todos os problemas, os atos investigatórios continuam. A PGR está entrando nas investigações com uns 12 dias de atraso, uma surpresa. Não se conhece exatamente o resultado. Ibanez está sendo investigado agora, o governador, o Anderson Torres, secretário da Segurança, Anderson Torres,
não entregou o seu telefone. Então, tem muito mistério ainda envolvido. O quebra-cabeças começa a ser montado. Agora, que havia uma intenção de golpe, havia, não há dúvida nenhuma, que as coisas emanaram, talvez mais sutilmente do que se imagina, da cúpula bolsonarista, e que isso precisa ser punido. O grave da história neste momento é que os petistas se voltam contra o ministro José Múcio Monteiro, que é uma espécie de algodão entre os cristais. Ele está sendo fritado não pelo Lula, mas por uma ala ideológica petista que exige dele uma investigação quase revolucionária cubana, cortando cabeças possíveis e levando ao paredão quem as pessoas acham que participou desses funestos acontecimentos, terríveis acontecimentos do dia 8 de janeiro. Então, eu espero que esse quebra-cabeça seja montado para que as coisas fiquem mais claras. E imagino que militares de boa vontade e o próprio Lula, que aparentemente tem boa vontade, às vezes exagera na verbosidade, em nome do país, em nome dos interesses do país, consigam, digamos, reatar boas relações, consigam pelo menos se tolerar, que o que está acontecendo agora não é uma tolerância, e que o José Múcio Monteiro continue na sua ação, essa ação de algodão entre os cristais, de apaziguamento, num momento em que o quadro não é dos mais promissores. É isso, obrigado, Felipe. Boris. Raquel, eu queria ouvir você mais um pouquinho sobre esse papel do Múcio, esse fogo petista não muito amigo ali contra ele. E lembrar também mais do Pazuello, porque o general Eduardo Pazuello foi eleito deputado federal, apesar de todas as críticas que recebeu ao longo da pandemia e apesar desse caso de participação lá no Rio de Janeiro de um ato político. E quando ele fica impune ali dentro do Tribunal Militar em relação àquilo, outros militares que eventualmente queiram participar e tenham participado de atos políticos podem declarar ali como até uma defesa. Olha, mas o general Eduardo Pazuello participou e não aconteceu nada com ele, então pode. Quer dizer, quando esse exemplo não é punido, você abre um precedente para todos os outros. William Vac tem pontuado muito isso, né, Felipe, no WW, que o caso Pazuello, ele abriu um precedente muito grave de quebra na hierarquia militar. Foi visto e teve um impacto grande dentro mesmo das Forças Armadas que favoreceu toda essa insubordinação que hoje os generais estão tentando conter, que acabaram culminando em todo esse processo que já vinha do bolsonarismo. Quando você vai situando na linha do tempo, isso começa um pouco... porque é importante a gente, às vezes, buscar no tempo, né? Quando Lula já foi presidente por 8 anos e ele tinha uma boa relação com os militares. Dilma foi presidente, era uma relação mais complicada, ela ex-guerrilheira, mas ainda assim havia uma tolerância. E vem a gestão Bolsonaro e essa relação entre o PT e os militares, realmente ela se desagrega, ela quase que é um rompimento de pontes. Tanto que na campanha, emissários do Lula tentavam conversar com os militares e era praticamente impossível. Então, agora, o papel do ministro José Múcio ele é muito importante, porque ele está tentando refazer essas pontes, não é uma tarefa fácil. Às vezes, as pessoas acham que é algo assim muito mais simples, né? O Lula é o comandante em chefe e aí os militares têm que obedecer. Na teoria é isso mesmo.
Só que o que eu tenho ouvido muito é que conselheiros têm dito ao presidente Lula: o senhor quer contratar uma crise com as Forças Armadas? Porque isso é tudo que Bolsonaro queria. Então, é melhor o senhor trabalhar com a parte legalista das Forças Armadas, que é grande, é majoritária, e ir tirando o Brasil dessa crise. Obrigado, Raquel. Paulo, quer fazer um complemento rápido? Isso é muito curioso, né, o que a Raquel pontuou, porque a coisa já começa com a eleição de um capitão. Né? Então, os generais terem de se submeter, então, quer dizer, dentro da hierarquia militar, que é um negócio muito sério, você tem um capitão como presidente e os generais têm de se submeter a ele. E aí o Pazuello, ele tem um papel fundamental nessa insubordinação, porque ele demonstra um papel absolutamente subserviente, e aquele lá, um manda e outro obedece, né? Exatamente, aquele vídeo que ele gravou ao lado do Bolsonaro. Exatamente. Com essa declaração pela qual ele vai ser sempre lembrado. Exatamente. Um manda, o outro obedece. Quando o Bolsonaro ganha a eleição, ele é o comandante em chefe. Né? Entende? Então, assim, o Pazuello representa toda essa insubordinação personalizada nele, como alguém que não só fez esse tipo de declaração ainda numa propaganda de remédio que sem comprovação científica de eficácia, e ele ainda vai e sobe em caminhão de passeata bolsonarista para ficar lá fazendo aquele discurso, né, de messa de um bolsonarista médio, né, num comício do Bolsonaro, numa espécie de passeata, quer dizer, espécie não, né, numa passeata para o Bolsonaro. Então, quer dizer, o Pazuello é a representação personificada dessa insubordinação da cúpula militar e do que as Forças Armadas se tornaram no governo dele. Obrigado, Paulo.